começo a atuar na área de segurança. Então, aqui vocês vão ver aqui, puramente, bem simples, um PDCA. Ah, Wagner, o que que é esse PDCA? Explica para mim, Wagner. Eu vou falar um pouco sobre o SGSI, Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Todas as empresas têm, Wagner? Não. Mas como que eu poderia implementar? Vocês podem implementar isso através de serviço, junto com o time da Deserve, por exemplo. Como que eles podem instruir vocês? Como vocês podem incorporar isso? Como vocês podem terceirizar isso? Como vocês podem ter isso como serviço? Mas isso aqui é para vocês entenderem o quê? A gente precisa implementar o SGSI. São políticas de segurança básicas. Ah, pode acessar tal site? Pode mandar um documento? Isso é básico. Mas você não está bloqueando, né? A gente acaba ouvindo muito, né? Olha, não está funcionando porque o TI bloqueou. Não é isso que bloqueou, né? A gente está monitorando o ambiente e a gente está fazendo o quê? Configurações exatamente para que aplicações ou sites que não estão homologados não sejam utilizados. Ah, poxa, antigamente eu via muito, né? Ah, bloqueou o Facebook. Aqui na época não era tão grande ainda o formato de como era vazamento de dados, né? LGPD, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem que garantir ali a conformidade com os dados pessoais que a gente trabalha, né, ou armazena, mas poderia fazer vazamento por Facebook, por Orkut ou Skype, que seja. Então, fazer a implementação desse sistema de gestão de segurança da informação não é algo um turnkey, né? Ó, vamos virar a chavinha, vamos fazer. Não, é processual. Então você vai implementar e você vai estabelecer as regras. Opa, legal, Wagner. Fazendo isso, o que que eu vou ter que fazer? Monitorar e sempre fazer melhorias para esse processo. Seja ele através de solução, pode ser um antivírus, endpoint, EDR, MDR, firewall, DLP, o que vocês forem utilizar, sempre monitorar e propor melhorias, fazer melhorias que a gente chama de hardening em segurança, né? E health check, ver se as boas práticas estão aplicadas dentro daquela solução. Pô, legal, Wagner. Hoje eu ouço muito os clientes falarem: ah, Wagner, eu controlo o meu ambiente, mas ele não consegue ter visibilidade. Porque ele fala para mim, Wagner, eu bloqueio. Eu bloqueio que o Thiago, por exemplo, aqui que está acompanhando a gente, use o USB na máquina. Beleza, mas você sabe as tentativas que foram feitas? Quantas vezes ele colocou o pendrive? Se ele não tentou colocar esse pendrive em outra máquina, então isso é monitorar, que é exatamente quando a gente entra no SGSI, nessa parte de monitoramento. E, obviamente, a gente manter o sistema de gestão de segurança da informação sempre atualizado, ativo e de acordo com o plano de negócio da empresa também. E vocês vão ver aqui um monte de sopa de letrinhas, algumas letrinhas aqui eu vou explicar, algumas nem tanto, mas vou falar um pouco sobre o NIST, mas isso é bem rapidamente para que a gente entre aonde a gente quer chegar. Então, vocês descobriram sobre a transformação digital, alguns ransomwares, aí falei para vocês sobre o SGSI, e para a gente finalizar, eu quero falar um pouco sobre o NIST. Por quê, Wagner? O NIST é um framework, ele utiliza algumas baselines americanas, essa empresa, e ele tem alguns frameworks de boas práticas que a gente trabalha com a parte de cibersegurança. Então, vocês vão ver que os 5 primeiros pilares, eles são os principais para a gente. Identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Então, dentro de um sistema de um SGSI, né, Sistema de Gestão de Segurança e Informação, ou dentro das políticas, ou um comitê de políticas de segurança que você tem na sua empresa, esses 5 pilares você vai ter que ter uma resposta. Como você identifica, como você protege, como você detecta, como você responde e como você recupera. Então, esses 5 pilares são muito importantes. Por quê? Você pode ter os 4 primeiros. Se você não conseguir recuperar, você tem uma brecha e aconteceu de parar seu ambiente, sequestrar os seus dados lá, criptografar sua máquina, o que vai acontecer? Você não consegue recuperar o ambiente. Qual que é o impacto disso? Qual que é o planejamento que você fez para isso, né? Então, esses 5 pontos são primordiais. Para o quê, Wagner? Para que eu consiga manter meu ambiente seguro, tá? Principalmente identificar, proteger, detectar e responder. Esses são os 4 principais pilares. O quinto, recuperar, são pilares de backup, de disaster recovery, como que eu vou planejar isso, como que eu vou comunicar também, porque recuperação não é só falar, ah, caiu o site aqui, gente. Não, a empresa tem que vir a público e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Hoje a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige, caso você seja autuado pela lei, que a empresa saia a público e informe que os dados foram vazados, que tipo de informações foram vazadas
e o público que pode ser atingido pela empresa, tá? Então, isso aqui é uma exigência também. Então, a gente tem que ter um time só para essa parte de comunicação. Legal, Wagner. Então, você falou um pouquinho aí de três pilares importantes, a transformação, a gente falou um pouco sobre Hansel, alguns casos também, né? E um pouquinho sobre alguns frameworks, algumas bases ali de gestão que são interessantes. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode trazer isso para uma solução embarcada dentro da minha máquina, em servidores também. Então, eu vou falar um pouquinho da solução da Sophos, que vai entrar muito mais na parte do MDR. E aqui eu gosto de exemplificar, né, que isso são dados do próprio Gartner, né, e um ponto importante, né, o Gartner aí, durante os 10 últimos anos, você vai ver que a Sophos sempre foi líder no quadrante para a parte de produção de endpoint. E hoje, o principal é a gente ter liderança, mas principalmente entregar uma solução que vocês vão conseguir fazer configuração, a integração, e visibilidade e monitoramento de todo o seu ambiente, tá? Então, quando eu falar aqui, eu vou falar muito mais dos benefícios, vou falar, não é só do XDR, mas eu vou falar de como esse ecossistema pode proteger vocês de ameaças avançadas.